O Ceará, inclusive, tem jogo decisivo amanhã, vale vaga na quarta fase da Copa do Brasil, joga contra a equipe do Vitória, para quem não lembra, né? O Ceará venceu o primeiro jogo, 1-0. Aí a gente está acompanhando o embarque, com imagens exclusivas do embarque do Ceará. Daqui a pouco eu vou saber do Danilo, porque quando a gente postou essas imagens lá no nosso Instagram, Caio, eu vi muita gente falando, fulano de tal viajou, Charles viajou, o pessoal que já está regularizado, que pode jogar, fulano de tal pode jogar, e aí a gente vai saber do Danilo se o Charles, por exemplo, que foi a pergunta mais recorrente, se ele embarcou, se o Danilo viu o Charles lá, porque o Ceará, assim como Fortaleza, né, não divulga nomes de relacionados. Então, quem sabe é quem estava lá no aeroporto de Fortaleza, e o Danilo estava lá. Por isso, sem perder tempo, já vou à nossa redação para saber do Danilo se Charles mesmo viajou. Foi a pergunta que mais se repetiu nas nossas redes sociais. Danilão, boa tarde para você. Antes de qualquer coisa, Charles viajou ou não, Danilo? Boa tarde, José. Boa tarde, Caio, meus amigos do Futebolês. Sim, o Charles viajou. O problema, talvez, o medo do pessoal, talvez seja a questão clínica. Mas tudo ok com ele, ele viajou também. Posso dizer que Kleber e Jacaré viajaram também, mas não podem jogar pela Copa do Brasil. É que de Salvador, o Ceará vai a Goiânia e, por isso, os dois atletas já seguiram com a delegação do Ceará. Algumas coisas interessantes, José. Por exemplo, o Bergson não estava sendo relacionado para as últimas partidas. Viajou para esse jogo, já que o Guto não vai ter o Kleber como sequer opção, né? O Rafael Sobis deve ser o titular e aí o Bergson uma opção para atacante de área. E no gol, normalmente o Diogo Silva tem viajado para ser o goleiro suplente. Dessa vez foi o Richard. E há também algumas informações que o Richard está muito bem nos treinos, ele voltou de uma contusão, está ok, está muito bem. Então vai como opção para esse jogo. Aí algumas alterações em relação aos relacionados dos últimos jogos do Ceará. Outro detalhe, né, Danilo? O Ceará não volta para Fortaleza. Vai direto para Goiânia. De Salvador vai para Goiânia porque tem o Atlético Goianiense no domingo, né? Isso foi o que eu falei, por isso Jacaré e Kleber seguiram com a delegação, né? Foi uma delegação grande, 24 atletas. O Ceará costuma viajar para um jogo de Copa do Brasil, mesmo de Campeonato Brasileiro, com no máximo 21 atletas. Dessa vez levou 24. Dois não vão poder estar nem no banco contra o Vitória, né? Que são Jacaré e Kleber, já jogaram pela Copa do Brasil, né? O Kleber e o Jacaré na primeira fase lá da competição. O Jacaré, inclusive, marcou um gol na Copa do Brasil pelo Caucaia. Esses dois não podem jogar, então o Guto tem 22 à sua disposição para essa partida e depois o Ceará segue. Aliás, o Ceará gosta de Salvador mesmo, viu, Jussi? Além de ter ganho a Copa do Nordeste em Salvador, o Ceará fica até sexta-feira em Salvador. Só sexta, no período da tarde, é que vai sair de Salvador e seguir até Goiânia, onde ainda treina no sábado e enfrenta o Atlético Goianiense no domingo. Mas antes, claro, o foco é o Vitória, o jogo dessa quarta-feira, partida que vale para os cofres do Ceará R$2 milhões. É uma bela grana. José, melhor apresentador do mundo, isso é a verdade. Exato. Caio, melhor comentarista do mundo, também é uma verdade. Futebolês, o melhor programa do mundo, também é uma outra verdade. Aí ele disse tudo isso para perguntar para o Danilo sobre Mateuzinho e William Potker. Vamos ouvir o Danilo, a gente falou ontem, sim. O Danilo trouxe essa informação, mas por todo esse carinho, né, do Cauã Daniel de Aquiraz, o Danilo vai voltar a responder, será breve a resposta do Danilo, porque ontem a gente comentou, né, Danilo, sobre o interesse, sim. Surgiu isso nas redes sociais de maneira muito forte ontem, né? E eu tive a oportunidade de ontem conversar com duas pessoas ligadas ao Mateuzinho, né? Um amigo particular, a outra um dos procuradores do atleta, e eles confirmaram que nesse momento o Ceará não procurou o jogador e que a situação para a saída dele é muito difícil porque o América Mineiro não quer vender parcialmente direitos econômicos. Ou vende de uma vez ou não vende, e isso tem complicado, há outros clubes interessados também. Então, essa é a questão. Interesse do Ceará não falta. Talvez o dinheiro, porque o valor é um pouco alto, é que dificulta as coisas. Em relação ao Potker, o Ceará está sempre sondando a possibilidade de trazê-lo, mas precisa da liberação do Internacional. Até agora isso não foi possível. Nesse momento, o Ceará procura dois jogadores exatamente assim, viu, José? Um atacante ali com velocidade, de dribles, como o Mateuzinho,
e um atacante que possa jogar na área, o Potker joga assim. O problema é os seus clubes liberarem esses dois atletas para o Ceará, e isso não aconteceu até aqui. Bacana, Danilo. O Flávio, inclusive, disse que você também é o melhor repórter do mundo, tá? Minha preferência é outra, né? Você já sabe, porque daqui a pouco ele vai aparecer, claro, dar o ar, o ar da graça aqui. História. Bom, eu estou lendo todas as mensagens, aliás, estou procurando ler todas as mensagens que chegam, mas a atualização aqui chega de 1.000 mensagens, aí é impossível. Vou lembrar que o Potker no Inter tem jogado muito mais desde que chegou pelo lado direito do que como de referência, né? E se o Ceará procura alguém para jogar de homem de referência, né, para ter uma opção ao Kleber e poder usar o Rafael Sobis em outras funções, não sei se o Potker é o nome mais indicado para o momento, não. Vamos ouvir o Fernando Sobral, que hoje é titular absoluto, jogador super importante nesse esquema do técnico Guto Ferreira. O Sobral falou com a gente sobre esse jogo contra a equipe do Vitória, e para ele a pretensão mesmo é chegar lá e vencer, não é só jogar pelo resultado com o regulamento debaixo do braço, não, porque o Ceará pode empatar, mesmo assim estará na próxima fase da Copa do Brasil. Temos que fazer um jogo onde a gente tem que se impor, buscar o resultado, buscar a vitória, como tem sido, né? A gente tem que se impor, tem que impor o nosso ritmo de jogo para sair com a vitória. O Vitória é uma grande equipe, tem que ser respeitada, mas o que nos ajuda também é esse fato de não ter torcida, né? O campo, de alguma forma ou outra, se torna um campo neutro. Eu acho que a gente tem tirado proveito disso, tem feito os bons jogos fora de casa, e se a gente for efetivo, como a gente foi diante do Bahia, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, conseguindo essa classificação, com todo respeito ao nosso adversário, mas vamos em busca sim da nossa vitória, de conquistar essa classificação e continuar nessa pegada e seguindo por muitas fases ainda na Copa do Brasil.